gente vai falar então do Evangelho, oração dominical, não é? É o item 2 do capítulo 28. É isso mesmo? É, né? Então, bom, a gente tem percebido a importância da prece. Aliás, estamos falando de prece já há algumas semanas, não é? Falamos da alegria da prece e hoje nós vamos falar sobre essa oração dominical. A gente nunca percebeu uma coisa em Jesus. Existe uma coisa interessante. A maioria da gente, de todos nós, a gente estuda bastante para saber o que todo mundo sabe, né? Não é mesmo? Agora, raros de nós estudamos para saber as coisas que ninguém sabe. E de vez em quando é importante a gente botar nossos neurônios para funcionar, para ver as coisas sobre outros ângulos, outras óticas. E na oração dominical a gente percebe o seguinte: quem é que tem o poder da concisão? Quem é que tem o poder do resumo, da síntese? Não é? Normalmente as pessoas que dominam aquilo que estão fazendo, conhecem tudo sobre aquilo que estão fazendo. Porque senão a pessoa não consegue sintetizar, não consegue reduzir, não consegue diminuir. Se você vai dar um resumo de um livro, por exemplo, você só consegue dar um resumo de um livro se você ler o livro. Então você tem que conhecer o todo para poder fazer o resumo. Se alguém te passar um resumo, obviamente você não vai saber fazer o resumo do resumo. Você pode fazer isso, mas de uma forma precária, óbvio, não é? Mas uma síntese bem feita é feita por pessoas que conhecem, conhecedoras do assunto. Então, eu tenho a sensação de que Jesus esperou muito tempo alguém pedir para que ele fizesse uma prece que fosse relevante, que fosse importante. Porque ele já tinha essa prece pronta. Olha que coisa. Ele já sabia tudo o que tinha que falar. Mas ele trouxe pronta de onde? Obviamente, Jesus tem bilhões de anos à nossa frente. Só como o planeta Terra, a Terra tem mais de 5 bilhões, não é isso que a ciência fala? 5 bilhões de anos tem a Terra. Então Jesus é o governador da Terra, ou seja, aquele que ajudou a criar, que ajudou a condensar. Toda a Terra. Não é mesmo? É isso. Então, ele tem um período muito grande à nossa frente. Então, obviamente, a gente vai entendendo que ele conhece tudo isso, sabe do que estava falando. E aí pediram para ele fazer a prece, não é? Senhor, como que nós devemos orar, não é? Eu acho que foi o Pedro que perguntou isso para ele. Quando orares, fazia assim: Pai que está no céu, né? Então, aí o que aconteceu? Ele foi falando de uma forma absolutamente concisa, não é? Todas as nossas aspirações para com o Criador. Então, na sequência do capítulo, a gente vai estudar item por item, não é assim? Então, Pai Nosso, por que é o Pai Nosso? Porque é o Pai de todos nós, porque é o Pai da humanidade. O que significa isso? Significa que nós somos todos irmãos, não é? Então, dessa forma, a gente vai aprendendo com essa prece que nós precisamos conhecer para poder resumir, ser concisos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. Então a gente vê nessa prece, na verdade, o Kardec fala dessa coisa linda que Jesus fez, desse formato maravilhoso que é a oração dominical, porque ali nós temos todas as nossas acepções, não é? Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, a divisão de peixes e pães que Jesus faz, a gente vê ali a distribuição da proteína e do carboidrato, né? Que é o peixe e o pão, né? Aqui ele fala só da proteína, fala só do carboidrato, né? O pão nosso de cada dia, né? Mas aí você fala assim, bom, mas ele não está falando só do carboidrato, está falando da nutrição em geral, né? Ou seja, a nutrição de uma forma completa, de uma forma complexa, como o nosso corpo humano exige. 160 tipos de alimentos semanais. Alguém tem noção disso? O nosso corpo, para ficar completo, nós precisaríamos ingerir 160 tipos de alimentos diferentes todas as semanas. Mas aí a gente não consegue, obviamente. Aí nós criamos uma forma de conviver com isso e estamos indo aí. E não é também por outra razão, que o nosso corpinho de vez em quando sente uma coisa, sente outra, tem uma outra colocação, uma outra dificuldade. Mas o importante nós sabermos nessa oração é que ela condensa todas as nossas aspirações com o Criador, não é? Então, é aquela coisa da gente render graças ao Criador, não é? Glorificado seja o vosso nome.
Seja feita a vossa vontade. Veja, gente, quem é que está disposto aqui na terra a aceitar os desígnios de Deus? Ninguém está disposto. Ninguém está disposto. Nós estamos a fim de fazer os nossos, a nossa vontade, não a de Deus. Mas ninguém está disposto. Pode ir aí, em qualquer velório que você for aqui, dos 400 que estão acontecendo em São Paulo hoje, você pode ir em qualquer um deles. Quem é que está conformado com a partida daquele espírito? Ninguém está, 90% não está. Você vai pegar um percentual muito pequeno, que não dá nem para servir de percentual, não é? De estatística. Então a gente não está disposto. É por isso que a oração é importante, mas não a oração falada assim, da boca para fora, o que nós costumamos fazer. Não é mesmo? Então fazer o Pai Nosso. Aí o pessoal faz o Pai Nosso pensando em outras coisas, né? Então ele está falando com a boca, pensando com o pensamento em outra coisa, em outra direção. Mas a ideia é que a gente comece a fazer o Pai Nosso pensando, espera um pouquinho, seja feita a tua vontade, mas aonde que essa vontade vai ter que ser feita? Meu Deus do céu, aonde que está faltando a vontade de Deus na minha vida? Se a gente for perceber, em muitos lugares, em muitas partes da nossa vida, está faltando a vontade de Deus, porque não estão permitindo que ela se execute, não é? Então, vamos falar, por exemplo, assim, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esses dias eu estava pensando nesse livrar do mal, que mal que era esse, não é? Acho que eu já até falei aqui, aquele mal, né, que as pessoas esperam que não aconteça com ela, que não tem um ladrão, um malfeitor, que isso, que aquilo, que livre ela de um problema, de uma doença, de um negócio. Mas não é esse o mal que ele está falando, caramba, ele está falando do mal, o mal pior, o pior mal que nós podemos se envolver, não é o mal que as pessoas façam com a gente. Então vocês vão vendo que devagarzinho a gente vai começando a entender que tudo que a gente fala, na maior parte das coisas, a gente não consegue encontrar assim, um ponto de apoio para isso que nós estamos falando na oração dominical. Mas ela é a todas as nossas aspirações para com o Criador. É a coisa mais importante que Jesus deixou, no sentido de nós conversarmos com o Criador, né? Porque a gente, na mesma hora que está falando assim, seja feita a tua vontade aqui, a gente vira as costas aqui e faz a nossa ali. Não é assim? Assim na terra como no céu, tá, tudo bem. A gente está disposto, na verdade, a irmos efetivamente contra os desígnios do Criador. Na verdade, nós somos assim, né? A nossa ideia é essa. Então, nós precisamos primeiro amansar o coração, conversar com bastante intimidade com o Criador, falar com Ele aquilo que nós precisamos falar, no sentido de saber aonde nós precisamos nos corrigir, o que nós precisamos fazer para nos melhorar, como nós precisamos fazer para sair do ostracismo mental, sairmos da inércia infeliz, o que nós precisamos fazer para sermos mais úteis, para se tornar uma engrenagem, um dente dessa engrenagem divina, não é? Porque, obviamente, nós todos somos e podemos ser os executores da vontade divina. Nós não somos porque não queremos. Aqui nós tivemos um exemplo, não é? Então, olha, Luiz, preciso de você lá na casa do fulano lá, né? Deixa, Senhor, primeiro que eu vá ver minhas minhocas, depois eu vou cuidar disso. Eu tive um problema semelhante. No dia que o Chico desencarnou, eu até consegui uma passagem de avião que ia para Uberaba. Olha. Só que os problemas do mundo me atarefaram de um jeito, me desviaram a atenção de um jeito. Quando eu fui pegar o avião, só saía um por dia, não sei que hora que era, acho que era 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, e não dava mais certo de ir. Mas eu fiquei tão aborrecido, porque eu falei, podia ter ido ontem à noite mesmo, pegado um ônibus para chegar lá, 5, 6 horas de viagem, né? Podia ter feito isso, podia ter feito um monte de coisa, e a gente não fez. Por quê? Porque não atendeu o chamado. A gente raramente atende um chamado. Quando você está dirigindo na rua, você vê um chamado na calçada ali, você não atende, você não para o carro para atender o chamado, fala, alguém vai parar aí para arrumar, para resolver, para ajudar. Não é assim que a gente pensa? A gente está vendo uma pessoa vivendo uma grande dificuldade e fala, isso aí, o que vai fazer, né? A vida é assim mesmo, né? A gente pensa assim. Então a gente não consegue enxergar os chamados que nós estamos recebendo. Nós não conseguimos. Nós estamos com a visão fechada. Então, conforme nós vamos conversando e entendendo aquela ideia, né? Faça-se em mim a sua vontade, né? Tem uma passagem de Paulo
que ele fala que tudo que ele queria fazer, ele só fazia as coisas que ele não tudo que eu não quero fazer eu faço, e tudo que eu quero fazer eu não faço. E quem de nós aqui não quer fazer um tanto de coisa e não faz? A gente até às vezes sai, né? Começa o ano, vai terminar o ano e fala assim, não, o ano que vem, começar o ano. A gente sempre faz essa programação, não é assim? Fazer o regime. Vou conversar com o doutor Lambari uma vez por semana. A gente não faz aquilo que a gente gostaria de fazer, mas o que a gente gostaria de fazer, muitas vezes, é justamente aquilo que nós precisamos fazer, a inspiração que nos chega. Então, por exemplo, um amigo meu estava dizendo o seguinte, ele foi lá fazer um trabalho não sei aonde, aí alguém falou assim, olha, pega todo o dinheiro do seu bolso e dá lá para a caridade. O quê? Todo o dinheiro do meu bolso? Aí pegou e deu todo o dinheiro que ele tinha, né? Sei lá, era R$120, R$180. Pegou e deu. Atendeu naquela hora, né? Mas da outra vez que ele foi no mesmo lugar, sabe o que ele fez? Ele falou assim, vou deixar só uns 30, porque se eu tiver aqui, se eu escutar isso de novo... se eu escutar isso de novo, eu já estou preparado, certo? Já estou preparado. Então a gente tem esse problema, a gente escuta o tempo inteiro uma solicitação carinhosa, fraterna, amorosa, e a gente está o tempo inteiro recuando, o tempo inteiro dando o pé para trás, não é? Então, que vontade é essa? Tá certo? Então, fazer o Pai Nosso é importantíssimo, mas é como Kardec fala aqui, nesse preâmbulo, ele fala assim, nós precisamos consultar o coração. Então não adianta a gente fazer o Pai Nosso, mas podemos fazer 200 Pai Nossos aqui e ficar do mesmo jeito. Se a gente não sentir o que nós estamos falando, se a gente não pesquisar onde nós podemos aplicar esse Pai Nosso dentro de nós. A gente não consegue alcançar essa ideia, né? Então a gente faz o Pai Nosso que por enquanto, ele é ainda maquinal, não é? Com o tempo a gente vai colocando ele mais para dentro de nós, mais o sentimento, mais o entendimento. E aí a gente, quando chegar numa determinada parte lá do Pai Nosso, a gente vai parar e vai pensar, opa, perdoa, meu Deus do céu, olha, eu passei por uma situação que não perdoei, ou que não pedi perdão, ou que não fui perdoado, sei lá, vamos fazer um contato para ali e vai resolver o problema, né? Que está nos incomodando, que está nos afligindo. Então, a ideia do Pai Nosso, essa síntese de concisão, é uma coisa linda, maravilhosa, efetivamente, mas nós precisamos ter aquela vontade de analisarmos intimamente com cada frase, cada coisa que a gente for falar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai, com todo o respeito, claro, a gente respeita, tem pessoas que são muito dignas, mas tem um negocinho assim que a pessoa fica com uma bolinha e vai passando, terço, né? É o terço. Vai falando, não sei quantas Ave Maria que vai falando ali, não sei, é a Ave Maria que fala, né? Vai falando, vai mudando a bolinha, tal. Então, mas... Você não reza Ave Maria? Não, mas a Ave Maria eu posso rezar, mas eu vou pegar uma bolinha, vou rezar 30, 40 vezes. Isso aí que você não conhece. De uma vez só? Numa hora só? Na sequência disso? Mas qual é a utilidade disso, meu Deus do céu? Pensa bem. Lógico. 40? Não, você acordar pela manhã e expor seu coração para o Criador, seja através do Pai Nosso, seja através de outras preces, não é? Óbvio, tá tranquilo. Você está diante de uma dificuldade, você vai fazer alguma coisa, tudo bem. Agora você criar um ritual, a gente vai chegar aonde fazendo isso? A gente tem visto as pessoas que fazem isso, que, nossa, continuam moralmente do mesmo jeito. Continuam vivendo os mesmos atropelos todos os dias. Quer dizer, não é aquilo que vai mudar a pessoa. O que vai mudar está dentro de nós. Aquilo pode servir como um alerta, não é? Como um alerta. Agora, o que muda? A responsabilidade é nossa, não podemos transferir para outro. Não é? Eu transferi para Maria, mãe de Jesus, o meu problema, as minhas responsabilidades. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Eu tenho que assumir perante Jesus, perante a Deus. Não posso dizer, Senhor, resolve aí para mim isso aí. Você viu a presepada que eu fiz? Agora vem aqui e resolve. Não dá para ser assim. Né?
Ah, não, se você fizer 20 vezes, né? Tá certo, você resolve. Se você fizer 50 vezes, você resolve. Será que é assim? A doutrina espírita não nos ensina isso. Nós temos que usar a razão, não é isso que eles nos ensinam? Usa a razão. Tanto usa a razão que os espíritos dizem pra gente o seguinte, que muitas vezes uma prece está sedimentada num trabalho. Se você ficasse aqui 4 horas fazendo um terço e ficasse 4 horas aqui embalando mensagem, tem dois pesos e 2 medidas, é diferente. Né? Você está produzindo para o bem, você está querendo divulgar uma informação sadia, você está querendo oferecer um consolo, um conforto para alguém em algum lugar do planeta. Não é mesmo? Então, veja a diferença, né, que nós temos. Então, não é que nós não vamos deixar de fazer prece, não é essa a ideia. Mas a ideia é que nós precisamos entender o seguinte, precisamos assumir os nossos erros, precisamos corrigir os nossos defeitos. Essa é a proposta, né? Agora, é claro, de vez em quando nós precisamos de um apoio. E aí é que está a prece, através do apoio, né? Então, desculpe se a gente fala demais, não é? Aliás, eu vou reduzir meu tempo na próxima semana para 5 minutos, tá bom? Aí todo mundo fala, sossegado,